Como é bom estarmos na casa do nosso Deus e ouvir tudo aquilo que Ele tem para poder falar conosco, não é verdade? Que Deus ele possa abençoar a sua vida, que tinha tantos lugares para estar, mas escolheu a melhor parte, que é vir adorar a Deus. Eu acredito que nós não sairemos daqui de mãos vazias, e sim de posse daquilo que nós viemos buscar nessa noite. Você acredita nisso? Glória a Jesus, eu também acredito. Estou muito feliz por retornar a essa casa, porque bom é vir, só que o melhor ainda é retornar. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe os pastores dessa igreja, a qual eu tenho um carinho, eu e minha casa muito grande, pastora Cristiane, pastor Fábio, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus e continue prosperando cada dia mais a esta igreja. Eu vim com uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 5, enquanto você localiza aí, como já foi falado aqui, hoje eu vim acompanhada, o Adriano não pôde vir, nós viemos no mesmo Uber, ele pegou uma carona no meu Uber, mas ele ficou pelo meio do caminho que ele foi ministrar, e todas as vezes que o Adriano não está, a Cauane está comigo, e quando está o Adriano, a Cauane também está, né? Porque não me larga nunca. Porém, a Cauane veio hoje comigo. Pastor Fábio, Cauane, ela é alguém que você não pode chamar para ir na sua casa tomar um café. Você não chama ela nunca para ir na sua casa tomar um café. Porque a pastora Cristiane, ela foi para tomar um café na minha casa. Do café, ela ficou para o almoço. Do almoço, ela ficou para o café da tarde. Do café da tarde, ela ficou para a janta. E nunca mais ela foi embora de lá da minha casa. Se no final do culto Deus te tocar para me dar uma cesta básica, mentira, estou brincando, poder sustentar essa menina, deixa Deus tocar no seu coração. Amém? Cauane é uma bênção na minha vida e hoje vi a criança mais linda desse mundo, ó. Meu sobrinho, não é filho dela não, tá bom, gente? É filho do meu irmão. Se você olha assim, nem diz, né? A criança é loura, do olho claro, meu sobrinho. Mas Jesus faz essas coisas. A gente pensou que o olho da criança ia mudar, não mudou. Está ali dando glória a Deus desde o início do culto, dando glória e aleluia para o nome do Senhor, mas veio com a gente também. Eu sequestrei ele, a mãe dele nem sabe que ele está aqui, em São João de Meriti, desde 6 horas da manhã a criança está comigo. A mãe não sabe, mas ele está aqui e vai voltar com vida, em nome de Jesus, para casa. Eu vou entregar ele ainda hoje. No final do culto, eu trouxe ali alguns pavês de leite ninho. Se Deus tocar no seu coração, se Deus tocar não, Deus vai tocar no teu coração hoje, para você levar aquele pavê de leite ninho. Lorena, eu não como, pastor Fábio come, pastora Cristiane come. Você vai abençoar a vida dos seus líderes. Amém? Tô de dieta, aquele ali emagrece. Se tu quiser emagrecer, tu compra ele. Amém? E me ajude a sustentar essa menina. Porque é através daquele trabalho ali que a gente sustenta ela. Amém? Vamos ler o texto que Deus colocou no meu coração para essa noite. Amém? Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 4, vai nos dizer assim: E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Vá para o mar alto e lançai a rede. E respondendo disse: Mestre, nós trabalhamos a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Você diz amém, olhe para cá em nome de Jesus. Isso aí, os músicos podem ficar comigo até o final, que o pastor Fábio vai pagar uma janta para vocês hoje. Se ficar comigo até o final, amém? Olhe para cá rapidinho. Estamos aqui diante de um texto que vai vir falando a respeito de uma história bastante conhecida por todos nós. Todos nós já ouvimos falar do mesmo. Tem até louvores inspirados neste capítulo aqui. O capítulo 5 de Lucas vai vir nos falando a respeito de alguém que tenta e não consegue. O texto inicia-se dizendo que havia uma multidão. E essa multidão aqui está apertando Jesus. Essa multidão aqui, o texto diz, que está oprimindo Jesus, apertando Jesus, acompanhando Jesus. E a fama de Jesus já era tanta, todo mundo queria saber quem era Jesus. Todo mundo queria andar
com Jesus. Todo mundo queria estar perto de Jesus para poder ouvir e ver os milagres e maravilhas que ele fazia. Só que essa multidão aqui de Lucas 5 está dando um recado para a gente. E o recado é: se hoje não tiver milagre, não tem problema. Se hoje não tiver cura, não tem problema. Se hoje não tiver levanta e anda, também não tem problema. Se hoje o cego não enxergar, não tem problema. E por quê? Porque o texto diz que eles estão ali para poder ouvir a palavra que saía da boca de Jesus. É a multidão dizendo: nós não estamos aqui pelaquilo que o Senhor pode nos proporcionar, mas nós estamos aqui para poder ouvir aquilo que sai da tua boca, porque nós temos a certeza que a tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra transforma, a tua palavra quebra maldição, a tua palavra faz o morto ressuscitar, a tua palavra faz o cego enxergar. Lorena, eu não entendi hoje nessa noite, não é culto de gente que veio apenas para poder receber, mas é culto de gente que veio dizendo: Deus, se o Senhor não fizer hoje, se o Senhor não abrir hoje, se o Senhor não operar hoje, se o Senhor não escancarar hoje, nós não estamos aqui movidos pelaquilo que o Senhor pode fazer, mas nós estamos aqui pelaquilo que o Senhor é. Então, se você veio adorar a Ele pelaquilo que Ele é, a hora é essa. Diga para Ele: a honra é tua, a glória é tua, a majestade é tua, o poder é teu, é tudo dele hoje aqui. Porque nós não somos movidos pelaquilo que Ele nos proporciona. É por isso que mesmo tudo dando errado, tu está aqui. É por isso que mesmo tudo não indo do jeito que você queria que estivesse indo, tu está aqui levantando a mão e dando glória para Ele. Aí olham para você e não entendem como pode. Está do jeito que está, mas continua indo para o culto. É porque você não é movido pelo milagre, você é movido pelo dono do milagre. Você não é movido pelo milagre, você é movido pelo dono do milagre. Aí Satanás não entende. Pensa que tu passou a semana inteira de tribulação, vai chegar na terça-feira, vai vir. Tu até pensou hoje e disse: hoje não vou não. Só que quando chegou a hora, então tá ali uma multidão. E a multidão que tá seguindo para poder ouvir aquilo que Jesus iria falar. Só que no mesmo ambiente que tem uma multidão para poder ouvir o que Jesus iria falar, existia alguém que estava parando o barco. E esse alguém que estava parando o barco estava lavando e descendo do barco, estava lavando a rede. E quem está lavando a rede está focado na rede. Quem está lavando a rede está focado naquilo que está fazendo. Quem está lavando a rede está focado naquilo que deu errado. Porque rede vazia para ele significava impotência, não conseguiu fazer aquilo que queria fazer. Porque para ele, naquele momento, o peixe era tudo que ele queria. Só que mal ele sabia que tudo que ele precisava já estava de olho nele e dizendo: oh, Pedro, é hoje que eu entro dentro do teu barco, Pedro. Ah, Pedro, se tu soubesse que tudo que tu precisa não é peixe, mas tudo que você precisa é a minha presença dentro do teu barco. Talvez você chegou hoje, nessa noite aqui, achando que tudo o que você precisa é um milagre.
achando que tudo que você precisa são coisas. Só que Jesus te trouxe aqui para poder te dizer que tudo que você precisa é da presença dele dentro do teu barco. Porque sem peixe Pedro vive. Sem milagre você vive. Mas sem a presença dele dentro do teu barco. Oh, Jesus! É por isso que certa vez Davi vai pecar contra o Senhor. Ele vai dizer: oh Deus, que a trono pode levar, que a cadeira pode levar. Tira de mim coroa, tira de mim trono, tira de mim roupa de rei, tira de mim tudo que o Senhor quiser. Mas, pelo amor de Deus, não retires de mim a tua presença. Ele está dizendo: sem coroa eu posso viver, sem cadeira eu posso viver, mas sem a tua presença na minha vida não dá para viver. Ele está dizendo: a minha presença vai te alcançar hoje, a minha presença vai alcançar a tua família hoje, a minha presença vai alcançar o teu ministério hoje. Ele está dizendo: se prepare, porque tem um encontro dele marcado para entrar dentro do teu barco hoje. A cadeia vai quebrar, mas a partir do momento que ele pisar dentro do teu barco, ele está lavando rede, lavando rede, lavando rede, lavando rede. E como eu disse aqui, quem lava rede está focado no problema. E existem certos momentos das nossas vidas que estamos desse jeito, focado naquilo que deu errado, sem conseguir olhar quem está em volta, enquanto Jesus está do outro lado dizendo: hoje eu vou entrar. E quando eu entrar, aquilo que era frustração vai virar testemunho. Quando eu entrar, aquilo que doía vai virar testemunho. Quando eu entrar, aquilo que tirava o sono vai virar testemunho. Quando eu entrar, aquilo que te fazia, não te fazia parar de comer, ele está dizendo: vai virar testemunho. Jesus está olhando ele. E quem está lavando rede não vê Jesus, mas Jesus vê ele. E bom mesmo é quando Jesus nos vê. Será que você pode dar um sorriso para quem está do seu lado aí? Segure na mão dele. Eu prometo não fazer isso muitas vezes não, mas segure na mão dele, aperta a mão dele até ele liberar um glória a Deus, vai. Dê um sorriso para ele, diga para ele: Jesus te viu. Não, assim ele não vai acreditar. Diga para ele: Jesus te viu. Diga: Jesus te achou. Jesus te viu. Mesmo cabisbaixo, mesmo triste, mesmo frustrado, ele te achou. Ele te viu quando ninguém viu. Ele te achou quando ninguém achou. E ele está dizendo: aquilo que homem não pode fazer, quando eu vejo, eu faço. Quando eu vejo, eu entro. Quando eu vejo, eu opero. Ele te viu. E graças a Deus que ele te viu. Ele olha para Pedro, chama Pedro, entra no barco de Pedro. E quando ele entra no barco de Pedro, ele dá uma ordem. A ordem é: se afasta um pouco. Se afastar é. O barco, gente, era de quem? De Pedro. Então a lógica era: quem dita as regras dentro do barco era Pedro. Imagina Pedro pensando: já não tive a noite boa. Ele ainda chega aqui dentro do meu barco e ainda quer mandar dentro do meu barco. Ele poderia ter escolhido outro barco, sim ou não? Sim, poderia. Porque não era só o barco de Pedro que estava lá, tinha outro barco também. Só que entrar dentro do teu barco não é falta de opção, porque opção tem.
tem. Mas Ele está dizendo, eu quero você assim mesmo. Mesmo você desacreditando de você, mesmo você dizendo que não é capaz, mesmo você dizendo para eu escolher outra pessoa, eu sei que eu poderia escolher, mas eu quero você, mesmo cheio de falha, de defeito, de limitações, mas eu vou entrar dentro do teu barco para poder te mostrar que quando eu escolho, eu capacito, quando eu escolho, eu levanto, quando eu escolho, eu coloco de pé. Deixa quem quiser falar, deixa julgar quem quiser julgar, porque quando Ele escolhe, não tem diabo, não tem capeta, não tem obra de macumbaria, de feitiçaria, nas encruzilhadas, na beira de praia, nas cachoeiras. Ele está dizendo, quando eu escolho, eu levanto. Então para de querer achar que Ele tem que escolher quem está do lado. E começa a valorizar aquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Porque o milagre não vai vir de outro barco. O milagre não vai vir de outra rede. O milagre não vai vir de outro mar. Lorena, que isso? É simples. Valoriza o pouco que está na tua mão. Porque vai ser através do pouco que o muito virá. Só que eu preciso valorizar o pouco que Ele depositou nas minhas mãos. Então, se Ele te chamou para cantar, canta. Se Ele te chamou para pregar, prega. Se Ele te chamou para limpar a igreja, limpa. Mas pelo amor de Deus, começa a valorizar aquilo que Ele depositou nas tuas mãos. Ele não vai mudar de rede, Ele não vai mudar de barco, Ele não vai mudar de mar. Ele está dizendo, ei, o milagre que eu vou fazer vai ser através daquilo que você já tem nas mãos. E o que será que tu tem nas tuas mãos aí, tá vendo? Sabe isso que você, teus olhos é pequeno? Ele está dizendo, aos teus olhos é pequeno. Mas eu vejo o que você não vê. Porque nunca foi sobre o que você vê. Sempre foi sobre o que Ele viu. E Ele está dizendo, o que eu vejo vai além da lógica humana. O que eu vejo vai além da lógica humana. Tu está olhando e talvez está vendo porta fechada. Ele está olhando e já está vendo porta aberta. Tu está olhando e está vendo família destruída. Ele está olhando e está vendo a tua família domingo aqui no culto da família. Ele está dizendo, ei, a tua lógica não é igual à minha lógica. Tu precisa ver para poder crer. Eu não. Quando eu prometo, eu já vi o futuro. Quando eu prometo, eu já fui no futuro. Já visitei o futuro. Te prometi no presente. E estou dizendo, se prepara. Porque o ambiente pode não combinar hoje. Só que quem precisa de ambiente favorável para poder acreditar sou eu e você. Ele não. Ele desce no meio do caos. Oh, Jesus, eu sinto a tua presença aqui. Ele desce aonde ninguém dá nada. Ele desce aonde todo mundo está desacreditado. Ele desce na família mais mal falada do bairro. Ele desce para poder te mostrar que o homem pode ter colocado um ponto final, mas a última palavra ainda continua sendo dele. A última palavra continua sendo dele. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. Oh, eu quero profetizar. Eu sinto uma voz profética saindo de dentro de mim.
Será que você acredita nisso? Ele vai descer aonde você está desacreditada. Ele vai descer aonde você está desacreditado. Para poder te mostrar que ele não precisa de ambiente favorável para poder agir. Ô Pedro, afasta um pouco da terra. E o texto diz, gente, olha aqui para mim, que terminando ele de ensinar, disse a Simão Pedro: lança a rede. O barco era de quem? O barco era de quem? De Pedro. Então, pela lógica, quem tinha que ser abençoado primeiro? Pedro. Só que o texto diz, e terminando ele de ensinar, disse. Primeiro ele está usando o barco de Pedro para poder abençoar pessoas. E maturidade espiritual é entender que no processo do nosso milagre está incluído o milagre de outras pessoas também. Lorena, eu não entendi. É por isso que muitas vezes você vai ver pessoas sendo abençoadas primeiro do que você. E você não vai entender nada. Só que vamos lá. O texto diz, e terminando ele de ensinar, disse. Primeiro ele ensina. Depois ele fala. Primeiro ele ensina. Depois ele diz. Lorena, só que eu estou tanto tempo vindo para o culto, saindo de culto e nada acontece. É porque tu está no período do ensino ainda. Tu está ainda no período de ouvir para poder aprender. Porque não tem como ele falar sem antes ele te ensinar. É por isso que tem processos que dói. Tem processos que machucam. Tem processos que causam dor. É porque ele está te ensinando a valorizar o milagre. É porque se vem fácil, tu não valoriza. Mas quando dói, sangra, machuca, tu diz, eu não largo, não abro mão nunca mais. Ele está dizendo, primeiro eu te ensino. Depois eu falo. Lorena, só que o barco era de Pedro, era. Jesus, deixa eu usar um texto fora do contexto, mas que vai me dar base para o que eu vou dizer. Jesus poderia curar a filha de Jairo de onde ele estivesse, sim ou não? Poderia, ele era todo poderoso. Poderia liberar uma palavra daqui e ela fosse curada lá. Só que ele disse para Jairo, vamos até lá. Porque no caminho do milagre da filha de Jairo, estava conectado o milagre da mulher do fluxo de sangue. Porque se ele não vai até Jairo, ela não tocaria na orla do seu vestido e não seria curada. Lorena, eu não entendi. É Deus dizendo para você, não se preocupe não, porque pessoas vão ser abençoadas através da tua vida. Pessoas vão ser alcançadas através de você. É por isso que tu não cai, é por isso que tu não desce a sepultura, é porque Deus está dizendo, tem gente que está de pé só por causa de você, tem gente que está de pé só por causa da tua vida, tem gente que ainda continua só por causa do teu joelho no chão. Disse a Simão Pedro, lança de novo. Nós tentamos a noite e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, eu ouvi um aleluia, mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. É Pedro dizendo, eu estou tirando a responsabilidade de cima de mim e colocando a responsabilidade em cima do Senhor. É Jesus olhando para Pedro e dizendo, Pedro, agora não é sobre o teu dom. Pedro, agora não é sobre a tua habilidade. Pedro, agora não é sobre o quanto você sabe de pesca. Agora, Pedro, é sobre a minha palavra. E a minha palavra, Pedro, abre porta onde não tem parede. A minha palavra, Pedro,
nós estamos debaixo de uma palavra. Talvez até hoje tu tentou com as tuas forças. Até hoje tu tentou com a tua habilidade. Só que tu tá vendo que não tá dando certo. Mas nós estamos debaixo de uma palavra. E a palavra é: tenta de novo. Joga de novo. Nós estamos aqui numa campanha quebrando correntes que me aprisionam. Sabe qual vai ser a corrente que vai ser quebrada hoje? Do medo. De você voltar e dar errado de novo. Só que o que Jesus vai fazer hoje aqui nas nossas vidas é um renovo. Quando eu entrei por aquelas portas, Deus disse ao meu coração: hoje é noite de renovo. E você sabe o que significa renovo? Renovo é fazer brotar no lugar que foi cortado. Ou seja, no lugar que machucou, no lugar que doeu, no lugar que sangrou. Vai nascer de novo. Vai brotar de novo. Vai crescer de novo. Ele está dizendo: ei, pode voltar, porque eu já dei ordem. E quando eu mando voltar, não é sinal de vergonha, é sinal de propósito. Não é sinal de vergonha, é sinal de promessa. E aí tu talvez está olhando para mim dizendo: mas quem voltou não conseguiu. Mas quem tentou de novo não alcançou. O medo tem tentado te aprisionar de uma tal forma. E ele está dizendo: ei, quando você está debaixo da minha palavra, até voltando para o lugar da tua frustração, é sinal de propósito. Eu sei que ao teu ver voltar é vergonha. Só que ele está dizendo: eu não vou te fazer sair envergonhado ou envergonhada. Vou te fazer sair honrado e honrada. Só que para isso acontecer, você precisa acreditar na palavra que ninguém acreditaria. Porque se você quer viver aquilo que ninguém viveu, você precisa acreditar naquilo que ninguém acreditaria. Quem é o louco de voltar para onde doeu? Quem é o louco de voltar para onde machucou? Mas ele está dizendo, sabe o que é para você? Depois disso tudo, tem um testemunho a ser contado. Deus vai pegar o palco da tua humilhação, ou melhor dizendo, Deus vai pegar o barco da tua frustração e transformar em palco da exaltação dele. Lorena, eu não entendi. Ele vai pegar aquilo que te doeu, aquilo que te machucou, aquilo que te sangrou, e está dizendo: eu vou usar para curar pessoas, eu vou usar para sarar pessoas, eu vou usar para poder curar vidas. O seu maior testemunho virá depois da sua maior frustração. Aquilo que te dói hoje não vai te aprisionar para sempre. Aquilo que te machuca hoje não vai te paralisar para sempre. Eu preciso de pelo menos 2 crentes doidos como eu, que acredita que cadeia do medo está caindo por terra hoje. Levanta a sua mão para profetizar comigo, porque está caindo por terra hoje. Está caindo por terra hoje. Ele está dizendo: eu estou tirando todo medo. Arai de candarava suricandarava saio. Arai de candarava suricandarava saio. Pode tirar o medo. Pode tirar o projeto da gaveta. Pode tirar o projeto do papel. Porque ele está dizendo: aquilo que os teus olhos é medo, eu estou dizendo: continua. Continua. Mas Lorena, como eu vou voltar se eu não tenho recurso? Ele está dizendo: nem que eu levante pessoas para poder patrocinar
quando você voltar, aquilo que tu nunca vivenciou antes, você vai vivenciar. Pedro vai obedecer e vai voltar. Eu lá quero saber quem vai acreditar. Quem tem que acreditar sou eu na palavra que foi liberada. Oh, olha aqui para mim. Pare de ouvir pessoas que não acreditam no teu projeto e comece a ouvir a voz dele. Ele volta. E o texto diz que ele pega uma quantidade de peixe tão grande, mas tão grande, que ele teve que chamar quem estava do lado para poder ajudar. Imagina a cara de quem ele chamou, pensando, eu sabia que ia dar errado, tá chamando, com certeza deu errado. Eu falei para não voltar, voltou. Está chamando para poder ajudar a voltar porque deve ter dado ruim. Só que olhe para quem está do seu lado de novo. Olhe, dê um sorriso para ele e diga para ele, me valoriza hoje. Ah, não, assim ele não vai acreditar não. Diga, me valoriza hoje. Faz melhor, diga para ele, tira uma foto comigo depois do culto. Diga, tira uma foto comigo depois do culto, porque você não tem noção de quem eu vou ser depois desse culto. Eu entrei com barco vazio, mas estou saindo com barco cheio. E talvez você seja a pessoa que ele vai levantar para poder me ajudar. Então me valoriza hoje. Ele está derramando sobre as nossas vidas renovo, 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 renovo. Você terá tanto, mas tanto que não precisará mais pedir emprestado para ninguém. Você terá tanto, mas tanto, mas tanto que você vai ter para poder compartilhar com quem está do teu lado também. Ele está dizendo, você terá tanto, mas tanto, mas tanto que pessoas vão vir até você para poder ser abençoadas. Lorena, como assim? Ele está dizendo, porque tu entrou nessa terça-feira aqui, ele está quebrando corrente do medo para você alavancar, para você ir além, para você expandir, para você crescer, para você avançar, para você ir. Toda a corrente do medo cai por terra agora, cai por terra agora. Fica de pé comigo. Isso, fica de pé comigo. Tudo que Pedro queria era peixe. Sim ou não? Tudo que Pedro queria era peixe. Só que quando ele desce do barco, o texto diz que ele vai olhar para o peixe, vai olhar para Jesus, vai olhar para o peixe, vai olhar para Jesus. E o texto diz, olha aqui para mim, e largando tudo. O texto diz, e largando tudo, o seguiu. Tudo que Pedro queria era o que? Peixe. Só que Pedro entende, pastora Cristiane, por que ficar com o milagre? Se eu posso dormir com o dono do milagre, se eu posso acordar com o dono do milagre, se eu posso beber com o dono do milagre, se eu posso acordar com o dono do milagre, ele está dizendo, tudo que você queria era um milagre. O peixe só foi um atrativo para Pedro, só que Jesus está dizendo hoje aqui para você, eu vou sair de mãos dadas contigo hoje. Eu vou sair de mãos dadas contigo hoje. O milagre só foi um atrativo para você poder chegar. Mas agora que você chegou, se prepare, porque toda corrente está sendo quebrada agora. Todo mal está sendo aniquilado agora. E ele está dizendo, tudo que te prendia não te prende mais. Tudo que te acorrentava não acorrenta mais.
Se prepare para poder viver o teu maior testemunho. Pode marcar o teu culto de ação de graça. Eu vou repetir isso aqui. Pode marcar o teu culto de ação de graça. Porque tu terá testemunho para poder contar. Lorena, qual testemunho? Eu entrei vazio, mas eu saí cheio. Porque Jesus é diferente de pessoas. Jesus entra no teu barco quando está vazio, mas Ele te devolve quando está cheio. E a raiva do diabo é essa. Porque Ele entra mesmo vazio. Ele entra mesmo cansado. Ele entra mesmo cabisbaixo. E está dizendo, eu vou te usar. Todo medo está batendo em retirada hoje. O Ministério de Louvor, se puder me ajudar. Nós vamos profetizar.